Bom dia a todos e a todas. É um imenso prazer estar nesse momento aqui no Centro de Educação Profissional, o CEP, no município de Açu, para apresentar as ações que estão sendo realizadas pelo projeto Vale Sustentável e também no clima da Caatinga. Mas, nesse momento, eu vou apresentar um panorama sobre a situação da desertificação no semiárido brasileiro e as estratégias de ação para reverter esse processo, uma vez que estamos na década de restauração das Nações Unidas, né? A importância de restaurar esses ecossistemas para tentar reverter os impactos ambientais, sociais e econômicos que afetam grande parte da população residente em grande parte dos estados que compreende o semiárido brasileiro. Então, vamos discutir aqui a desertificação no semiárido brasileiro e a necessidade de restauração dos ecossistemas. Meu nome é Elisângelo Fernandes, né, sou coordenador do projeto Vale Sustentável. Então, para entender como esse processo vem avançando e consumindo grande parte desses recursos naturais, afetando a qualidade de vida da população e toda a biodiversidade existente nessa área, precisamos compreender que o semiárido brasileiro ele possui 1.262 municípios. E esses municípios integram essa área em decorrência da situação climática que afeta esse espaço geográfico, né? A partir de 2017, grande parte dessa área, muitos municípios integraram essa área afetada por processos de seca. Então, pode passar. Para entender como essas condições climáticas afetam o semiárido brasileiro, é imprescindível conhecer os fatores que contribuem para que a situação hídrica nesse espaço se agrave ao longo do tempo. Então, o semiárido brasileiro, ele apresenta precipitações pluviométricas inferiores a 800 milímetros anuais. A insolação média é de 2.800 horas por ano. O balanço hídrico é considerado deficitário, chove 800 milímetros e evapora 2.000. Vocês podem perguntar, como assim, professor? Grande parte da água acumulada nos reservatórios e também nas plantas, elas evaporam com a grande insolação. Então, por isso, nós temos um déficit hídrico na região. Baixa umidade relativa do ar é outro fator que contribui para agravar a situação de escassez hídrica e a situação climática na região, e elevada probabilidade de ocorrência de secas. Então, aqui no semiárido, nós temos áreas, principalmente aqui que pegam o estado do Rio Grande do Norte, 100% do estado do Ceará, do Piauí, Pernambuco, uma parte do Pernambuco e da Paraíba, que a ocorrência de secas anuais, a probabilidade de ocorrer esses fenômenos é entre 60% e 80%. A situação hídrica ela é melhor justamente na área leste do semiárido e também na oeste, onde as precipitações são mais abundantes e não compromete tanto o abastecimento hídrico. No entanto, nessa área mais castigada, a área mais central, né, nós temos uma situação climática muito mais grave e também a situação hídrica agravada pela ausência de chuvas. Vou passar. Então, os recursos florestais da Caatinga a Caatinga é considerado o único bioma exclusivamente brasileiro que apresenta uma biodiversidade única, né? Grande parte das espécies existentes nesse espaço geográfico é endêmica. Então, isso significa que elas só ocorrem nesse espaço. Então, qualquer alteração antrópica que o homem venha provocar no bioma Caatinga pode levar grande parte dessas espécies a entrarem em processo de extinção. Pode passar. Então, somente na Caatinga são conhecidas 12 tipologias diferentes
de vegetação. Estima-se que pelo menos 932 espécies foram registradas na região, sendo 380 delas endêmicas. A Caatinga abriga uma das maiores biodiversidades brasileiras de inseto e também de abelhas nativas, como o caso da abelha jandaíra, que também está em processo de extinção em decorrência dos desmatamentos indiscriminados. Pode passar. Entre as diversas funções desempenhadas pela Caatinga, podemos citar a proteção dos solos e dos recursos hídricos, a proteção da fauna local e também a Caatinga ela serve como barreira de contenção ao avanço do processo de desertificação que afeta grande parte do semiárido brasileiro. Pode passar. Então, o que se entende por desertificação? A desertificação é um processo que culmina com a degradação das terras em áreas de clima árido, semiárido, subúmidas secas, resultante de diversos fatores, dentre eles as condições climáticas e as atividades humanas. Por sua vez, a degradação da terra correspondente à degradação dos solos, dos recursos hídricos, da vegetação e da biodiversidade, significando, por fim, o comprometimento das condições de vida da população residente nesse espaço geográfico. Então, aqui nós temos a área fortemente degradada em processo de desertificação no semiárido brasileiro. Toda essa área que engloba a parte central do Ceará, a parte oeste e sul do Rio Grande do Norte, o oeste, o leste aqui, essa parte que pega Pernambuco, Piauí e áreas centrais da Bahia, são áreas susceptíveis ao avanço do processo de desertificação, cujas condições naturais estão sendo modificadas pela intervenção humana e potencializadas ao longo do tempo pelas condições climáticas locais. Então, o bioma Caatinga apresenta fortes perturbações decorrentes da lenha, da retirada de lenha, seguido da prática do fogo, que é muito comum aqui na região nordeste, exploração mineral, expansão das atividades agropecuárias, ou seja, a área de mata nativa, essa mata é retirada para a expansão das áreas de pastagens para o gado. Expansão da indústria de transformação, que tem como matéria-prima o uso da vegetação e dos solos, sejam as indústrias ceramistas, sejam as indústrias gesseiras, que principalmente se situam-se em parte aí do Ceará e Pernambuco, o uso intensivo dos solos pela agricultura irrigada, expansão dos parques eólicos e solares, que apesar de ser uma energia limpa, mas tem os seus impactos ambientais, uma vez que precisa remover a vegetação nativa para implantação, seja dos aerogeradores ou das placas solares, afetando toda a biodiversidade existente. Temos também a abertura de estradas, instalação de novas redes elétricas, uma vez que áreas preservadas de Caatinga são abertas para a passagem dessas redes, e temos também a caça predatória. Então, todo esse conjunto de atividades econômicas, elas têm tido um impacto profundo na biodiversidade existente no bioma Caatinga. Então, aqui eu fiz um cálculo, com base nos dados do IBGE, sobre a extração de lenha no bioma Caatinga, ao longo de praticamente 3 décadas. Então, entre 1990 e 2009, em todos os estados que compreendem o semiárido brasileiro, foram extraídos da vegetação nativa 507 milhões e 4 mil metros, 507 milhões 4.807 metros cúbicos de lenha. Entre 2010 e 2019, esse valor foi de 112 milhões e 190 mil metros cúbicos. Vocês podem perguntar, professor, mas por que há essa diferença entre 2000
1990 e 2009 e 2010 e 2019. A caatinga ela leva entre 16 a 20 anos para se regenerar. No entanto, as ações de devastação para a retirada da lenha para diversos usos têm feito com que essas áreas não consigam se recuperar ao longo desses 16 a 20 anos. Então, entre 1990 e 2019, essa quantidade de recursos florestais extraídos reduziu, não foi por conta da conscientização, mas sim porque os estoques florestais nos estados têm diminuído gradativamente. Então, as áreas devastadas em hectares de 1990 a 2009 foram extraídos mais de 8... Foram devastados mais de 8.450.000 hectares de áreas do bioma Caatinga. Entre 2010 e 2019, 1.869.000 hectares. Já em relação ao carbono, à medida que essa área de vegetação nativa ela é suprimida, seja para a criação de áreas de pastagem, seja para o uso como matriz energética, o carbono que deveria estar aprisionado, ele é liberado, né? Ele não vai mais ser aprisionado naquela árvore porque ela foi cortada. E à medida que essa árvore é queimada, ela é liberada para a atmosfera. Então, de 1990 a 2009, deixaram de ser aprisionados cerca de 295.752.835 toneladas de carbono. Já entre 2010 e 2019, 65.444.000 toneladas de carbono. Então, pode passar. Todo esse impacto que foi causado pelas atividades humanas, ele tem reflexo direto na qualidade de vida da população e também no agravamento das condições ambientais. Aqui temos, no semiárido, 4 núcleos de desertificação já instalados, sendo eles Jiboés, no Piauí, Irauçuba, no Ceará, Cabrobó, em Pernambuco e Seridó, no Rio Grande do Norte, cujas ações, as ações humanas têm provocado o avanço desse processo na região, que é potencializado pelas condições climáticas. Pode passar. Pode passar. Então, em decorrência dessas ações antrópicas, nós temos muitas espécies ameaçadas de extinção, sendo 355 espécies de plantas, 65 espécies de aves, 31 de mamíferos, 30 de largatos, 22 de sapos e 126 de peixes. Principalmente as plantas, como o caso aqui, que vocês podem observar, a umburana, que é uma espécie nativa do semiárido, que também está ameaçada de extinção, cuja a espécie abriga a abelha jandaíra, que também está ameaçada de extinção. Pode passar. Então, causas da desertificação: ocupação desordenada dos solos e uso predatório dos recursos naturais, uso inadequado dos solos e dos recursos hídricos, atividades que predominaram no sertão, como a pecuária, a cotonicultura, a mineração, dentre outras, e o surgimento de uma gama de atividades econômicas que tem impactado ao longo do tempo sobre os recursos florestais. Pode passar. Então, aqui são as atividades econômicas que predominaram e que ainda predominam no sertão, como o caso da cotonicultura, a pecuária, a mineração, a indústria de transformação, como o caso da indústria de cerâmica vermelha, a extração mineral para a construção civil e a questão da agricultura irrigada. Vou passar. Então, consequências da desertificação: erosão, compactação do solo, assoreamento dos corpos de água, contaminação e salinização dos solos, perda da capacidade produtiva, redução da disponibilidade hídrica, redução da diversidade florística e faunística. E na área social, temos redução da qualidade de vida das populações, êxodo rural, destruição, desestruturação familiar,
criação de novas demandas sociais. E na área econômica, desestruturação produtiva e da produção agropecuária, gerando assim o aumento do desemprego. Então aqui, algumas imagens que vocês podem acompanhar, o avanço desse processo aqui no semiárido brasileiro, como o caso de desmatamento, assoreamento dos corpos de água, processos erosivos, salinização do solo, perda da capacidade produtiva. Pode passar. Vocês podem acompanhar, as causas desse processo, que se nada for feito, ele pode se tornar irreversível. Ok? Pode passar. Pode passar. Então, alternativas para mitigar os avanços da desertificação. Precisamos adaptar os fornos das indústrias, proteger a biodiversidade através da criação de novas áreas de reserva legal, IRPPNs, elaborar e atualizar os inventários sobre os recursos naturais existentes no semiárido, implantação ou fortalecimento de hortos comunitários, que possibilite a produção massiva de mudas, recuperação de áreas de reserva legal e de preservação permanentes, promoção e apoio à produção e ao extrativismo sustentável, estruturação e fortalecimento dos mercados com base na sociobiodiversidade e fortalecimento da organização social e produtiva, para que o homem do campo ele possa ter condições de produzir dignamente, sem ter que degradar o bioma caatinga. Então, na década das Nações Unidas, da restauração de ecossistemas, fazemos um convite para cada um de vocês possam restaurar, contribuir com a restauração desse importante bioma. Então, é um apelo para a proteção e revitalização dos ecossistemas em todo o mundo, para o benefício das pessoas e da natureza. Ela visa deter a degradação dos ecossistemas, restaurá-los para atingir os objetivos globais. Além disso, a década das Nações Unidas visa prevenir, interromper e reverter a degradação dos ecossistemas em todos os continentes e oceanos. Podem ajudar a erradicar a pobreza, combater as mudanças climáticas, prevenir uma extinção em massa de espécies florestais e da fauna. Então, isso só terá sucesso se cada um de nós fizer o seu papel. Então, aqui nós temos o mapa das áreas prioritárias para a proteção ambiental no semiárido brasileiro. Então, as áreas em vermelho são as áreas extremamente prioritárias para que se ocorra essa proteção, sustentabilidade ao longo dos anos. Por que restaurar? A restauração florestal é uma das soluções baseadas na natureza, mais eficientes para minimizar as mudanças climáticas que afetam o planeta. Assim, a vegetação natural tem um papel essencial no ciclo da água, na estabilização do clima, além de fornecer fomento e matéria-prima para diversos setores e um ambiente rico em plantas e animais. Então, para encerrar essa minha apresentação sobre os impactos ambientais no semiárido brasileiro e a necessidade de restauração florestal desse bioma e de outros biomas do Brasil e do mundo, é necessário que todos nós adotemos boas práticas de convivência, principalmente aqui no semiárido, e contribua com o plantio de mudas, limpando os reservatórios e rios e contribuindo também com a formação de novos cidadãos, conscientes do seu papel na preservação ambiental. Então, vou recitar aqui um pequeno poema de Terezinha Tavares, moradora da comunidade Juazeiro, Parelhas, em 2002, quando eu comecei as primeiras pesquisas na área de desertificação. Então, ela recitou: a terra reclama, sem roupa estou, fiquei descoberta, o sol me queimou, as minhas vestes o homem cortou, jogou no fogo, despida estou, a minha beleza sem brilho ficou, tornei-me deserta, não tenho valor. Então, depois que o homem degrada esse ambiente,
ele perde o valor. Então, eu agradeço a oportunidade de apresentar um pouco do panorama sobre o processo de desertificação no semiárido brasileiro, né, as ações de restauração florestal, e agora eu passo a palavra para a moderadora, né, que logo em breve nós estaremos discutindo as estratégias que vêm sendo adotadas no semiárido para reverter esse projeto, no clima da Caatinga e também as experiências do projeto Vale Sustentável.